Bom dia, mulheres! A paz do Senhor, Pastora Evelyn com vocês e mais uma manhã de devocional. Que alegria, que honra! É sempre muito bom estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E que tema nós estamos nessa semana? Sobre um tempo de aceleração. E eu te pergunto, você está preparada para viver esse tempo na sua vida? Quando nós falamos de aceleração, automaticamente nós entendemos que é algo que acontece rápido, coisas que talvez estavam paralisadas, estavam paradas, áreas na sua vida. E nós falamos de um tempo de aceleração, significa que vai acontecer rápido, de repente as coisas vão começar a fluir. Eu ouvi uma frase uma vez e eu nunca mais esqueci a frase que diz assim: leva tempo para Deus fazer de repente. Você entendeu? Pode até estar demorando, mas também quando acontecer vai ser de repente. É rápido. O de repente de Deus, ele começa, é como se fosse uma chave na nossa vida, virando tudo, sabe? As coisas começam a acontecer, começam a romper na nossa vida. E é sobre esse tema que nós vamos falar nessa manhã. Quando a Jennifer me passou o tema dessa semana, automaticamente eu me lembrei de um homem chamado Obed-Edom. Você já certamente ouviu falar sobre ele. E eu queria que você compartilhasse aí da sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. Vou ler 3 versículos com vocês, versículo 12, 13 e 14. 1 Crônicas 13, diz assim, olha. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses, aleluia, em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Amém? Querida, se tem alguém que viveu um tempo de aceleração, esse alguém é esse homem chamado Obed-Edom. Vamos voltar rapidinho aqui na história para a gente entender melhor. Você sabe que a arca ela foi levada pelos filisteus. Eles foram acometidos de uma doença, muitos morreram e eles entenderam que o problema daquela enfermidade era a arca estar no meio deles. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E quando os filisteus levam a arca embora, eles sofrem desse mal, então eles devolvem a arca para Israel, eles levam. E a arca fica 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E, queridas, nada aconteceu de novo. A Bíblia não relata, não menciona nada de novo que aconteceu na vida desse homem durante 20 anos que a arca esteve em sua casa. Saul, então, nem se fala, nunca se preocupou em buscar a arca, em trazer para perto de si, pois ele era o rei, então seria natural que ele quisesse trazer a presença de Deus, a arca da aliança, para estar onde ele estava. Mas ele nunca se preocupou, ele governou durante todo o tempo longe da arca, longe da presença. Pois bem, quando Davi assume o trono, ele vai à casa desse homem buscar a arca. Só que a Bíblia vai falar que ele transporta a arca em cima de uma carroça. E você sabe que a arca sempre foi transportada em cima dos ombros dos levitas, os sacerdotes que conduziam a arca. Mas Davi, ele não tinha mais essa referência, ele não sabia disso. E ele pega a última referência que ele teve de transporte da arca. E a última referência que a Bíblia dá até ali de transporte da arca foi quando os filisteus a levaram. Eles pegaram a arca, colocaram numa carroça de boi e levaram. E Davi pega a mesma ideia dos filisteus e quer fazer com a arca de Deus. E aqui eu já quero abrir um parênteses para falar com você. Que você mulher, não pode andar como os outros andam. Como os ímpios andam. Filisteu para nós aqui simboliza ímpio, pessoas que não conhecem a Deus. Davi foi fazer igual eles fizeram, mas filisteu ele nunca vai ser referência para mim e para você, para nada. Entenda isso nessa manhã, você nunca vai poder copiar nenhum método, nenhuma forma em que filisteu trabalha, em que o filisteu se move para poder você se mover também nas coisas de Deus. Você sabe que a consequência disso foi a morte de Uzá,
porque ali os bois tropeçaram, a arca balançou, ele em boa intenção de segurar a arca, ele foi fulminado e ali ele morre. E Davi se enche de temor e ele deixa a arca na casa desse homem chamado Obed-edom. Ele desiste de levar para onde ele estava, para a cidade de Davi. Pois bem, a arca permanece 3 meses ali e é sobre isso que nós vamos falar. 3 meses foram suficientes para Deus mudar a vida desse homem. Quem era Obed-edom? Alguns estudos e pesquisas dizem que ele era descendente de Esaú, e ele era edonita, porque os edonitas eram povos rivais de Israel. O seu nome Obed significa escravo e servo, e Edom significa que ele era descendente de edonita. Então, Obed-edom, esse é o significado do nome dele. E ele vivia uma vida de miséria, uma vida excluída do povo de Israel, por conta de ele ser de outra descendência. Então, ele vivia retirado da cidade, ele e a sua mulher, e eles também não tinham filhos ainda. Então, eles estavam vivendo numa terra assolada, improdutiva, eles já não tinham sonhos e provavelmente não tinham nem planos de prosperidade. E, baseado na vida desse homem, a gente consegue observar alguns pontos importantes e eu quero compartilhar com você. Bom, o versículo 13 fala que Davi não levou a arca para a cidade de Davi, mas ele fez com que a arca ficasse na casa de Obed-edom. Aí no versículo 14 diz que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa dele e o Senhor abençoou a casa dele e tudo quanto tinha. E eu quero dizer para você que quando nós buscamos e desejamos a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa, a Bíblia diz que um rio de água viva flui do nosso interior. Então, a primeira coisa que nós precisamos para viver esse tempo de aceleração é buscar e desejar a presença de Deus na nossa vida. E o que nós podemos entender nessa palavra é que Obed-edom, ele recebe com muito amor e com muita reverência a arca do Senhor na sua casa, porque ele passa a priorizar a presença do Senhor na vida dele, na vida da sua casa, da sua família, nele e da sua esposa, no caso, Ele entende a visão, ele percebe que ele precisava ter uma visão de futuro. Então, ele passa a viver o princípio de Deus, como está escrito em Mateus 6,33, que nós precisamos o quê? Priorizar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. E foi isso que Obed fez. Quando a arca chega ali na sua casa, ele começa a priorizar a presença, a arca de Deus ali. E ele começa a se alegrar, Deus ele começa a se alegrar com as atitudes de Obed-edom. E a palavra de Deus diz que se nós conseguimos fazer com que Deus se alegre, como o salmista diz lá, alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Salmos 37 diz isso. Então, foi isso que Obed-edom ele fez, ele mexe com o coração de Deus. E por isso, durante 3 meses que a arca do Senhor permaneceu na sua casa, Deus operou grandes maravilhas na sua vida e na vida da sua família. E nós vamos aqui ver 3 áreas em que a vida dele foi totalmente transformada. E é isso que nós precisamos aprender nessa manhã. O tempo de aceleração, quando ele chega na nossa vida, tudo muda. Todas as áreas da nossa vida, elas começam a avançar, elas começam a crescer, porque é como se fosse uma onda que vem nos alcançando e vai mudando e limpando tudo que não provém de Deus e vai trazendo um novo de Deus para a nossa vida. A primeira área que muda é a área sentimental, porque antes, ele e a esposa, como eles não tinham filhos, provavelmente muito tristes, um sentimento de pena, eram desprezados, provavelmente talvez não tinham muito diálogo, viviam indiferentes a tudo o que estava à sua volta, porque eles provavelmente viviam momentos de muita angústia e sofrimento. Mas Deus agora entra na vida desse homem e dessa mulher e restitui a alegria e o prazer da vida. A vida deles é totalmente transformada. Volta ali a ter o afeto, o respeito. E a Bíblia diz que eles geram filhos. Eles já não eram mais estéreis.
A Bíblia diz que Obed-edom teve 8 filhos. 8. É óbvio que não foi em 3 meses, mas os 3 meses abriram ali o caminho para que todas as bênçãos viessem sobre a vida de Obed-edom. E esse homem tem a vida transformada. Um homem que não tinha filhos, não tinha descendentes, vivia uma vida de tristeza, uma vida amargurada. Tem ali essa área da sua vida restituída e completamente transformada por causa da presença de Deus. Então, o que você precisa para viver esse tempo de aceleração é priorizar a presença de Deus. A segunda área que mudou na vida de Obed-edom foi a área material, porque Deus fez prosperar na vida daquele homem e da sua família toda a parte material, porque ele vivia em uma terra assolada, uma terra deserta, uma terra improdutiva. Mas a Bíblia diz que os mensageiros mandaram avisar Davi dizendo assim, olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Aleluia! Ou seja, Deus multiplicou, Deus fez com que o pouco que ele tinha se transformasse em muito. A vida material daquele homem sofreu uma grande transformação. E a outra área que mudou na vida desse homem foi a área espiritual. Porque aquele que era desprezado, aquele que era o menor, agora está entre os maiores. O escravo, lembra o significado do nome dele? Escravo. O escravo foi abençoado. O homem de pobre ficou rico. Obed-edom, ele tomou uma decisão. Quando ele estava com a presença, e a glória de Deus na sua vida e na sua família. Ele se sacrificou, ele foi um sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Assim como a Bíblia fala que está à procura de verdadeiros adoradores. Ele fez um verdadeiro sacrifício de adoração, porque Deus transformou de uma forma sobrenatural a família de Obed-edom. Ele decidiu viver na presença do Senhor continuamente. Ele e toda a sua família, ele e toda a sua casa. Sabe, queridas, ter a Arca da Aliança dentro da sua casa naquela época era assumir um risco enorme. Porque você lembra que Uzá, ele morreu apenas em encostar a mão na arca? Você se lembra disso? É muito sério. Obed-edom, ele ali com muito temor no seu coração, ele aceita ficar com a Arca da Aliança na sua casa. E ele assume os riscos. Sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Está na hora de você assumir os riscos, de ter a presença de Deus na sua vida. Ei, mulher, está na hora de você assumir as responsabilidades, que é carregar a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Deus quer te levar para um tempo de aceleração, para um tempo de transformação, para um tempo de novidade, para um tempo de coisas novas. Mas você tem que deixar o medo de lado e assumir os riscos da responsabilidade que é andar com a presença de Deus na sua vida. Aleluia! A palavra de Deus diz que Obed-edom, ele se envolveu intensamente na obra de Deus. Ei, querida, deixa eu te falar. Quer viver um tempo de aceleração na sua vida? Se envolva com a obra de Deus. Se envolva, faça a obra, comece a fazer alguma coisa. Deus não te chamou para você ficar trancado em 4 paredes. Deus não transformou a sua vida para você viver para você mesma. Aquilo que Deus derramou sobre você é para você compartilhar com os outros, é para você colocar a mão na massa, é para você ir para cima. Deus está contando com você para esse tempo de aceleração. Muitas coisas precisam mudar para que você viva esse tempo. Obed-edom se envolveu intensamente. E eu posso provar. Eu quero que depois você leia o capítulo 15 e o 16. Eu vou dizer aqui para você o que tem nesses capítulos e você vai ler depois. Primeiro, ele passou a ser um porteiro no templo do Senhor. Você sabia que ele começou a trabalhar no templo como porteiro? Está lá no capítulo 15 de 1 Crônicas, sabia? Ele começou a se envolver intensamente. Aquele que era escravo, aquele que era o pobre, miserável, ele passou a ser um músico. Meu Deus, ele passou a ser um músico na casa de Deus.
Outra coisa, ele passou a ser um guardião da arca do Senhor. Glória a Deus. Ele era um homem que protegia a presença, era um homem que guardava a presença, um homem que protegia a unção. Ei, querida, deixa eu te falar, Deus está falando para você nessa manhã. Cuidado com a unção, proteja a unção de Deus na sua vida. Deus derramou algo valioso sobre você, mas você precisa cuidar, você precisa proteger, você precisa zelar pela unção que está sobre a sua vida, aleluia. Outra coisa, ele passou a ser um ministro de adoração. 1 Crônicas, capítulo 16, lê lá, versículo 4 e 5. O nome de Obed-Edom está lá na lista dos ministros de adoração. Ele passou a ser um líder de 68 pessoas, uau! Olha, quando o tempo de aceleração chega na sua vida, não tem como você fugir. O Senhor te coloca em lugares improváveis. O Senhor começa a fazer coisas novas na sua vida. Coisas que você jamais imaginou viver. Você começa a viver quando o tempo de aceleração chega para você. Aleluia! E outra coisa, ele passou a ser um tesoureiro do ouro e da prata que pertencia ao templo do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24. Ele passou a cuidar das riquezas que faziam parte do templo do Senhor. Olha que privilégio. Querida, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Você precisa se preparar para viver esse tempo de aceleração. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e a vida dele foi transformada. Tudo que você precisa para viver esse tempo é priorizar a presença de Deus, é priorizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque as demais coisas elas serão acrescentadas. Não seja como Abinadab, que tinha presença, mas não valorizava. Tinha presença, mas nada mudou. O que faz a diferença na sua vida é você priorizar aquilo que já está dentro de você. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.